Irmãos, aproveitando o ensejo que estamos de pé, a leitura desta noite foi do Salmo que nós iremos expor, que é o Salmo 24, e eu passo a ler com muita brevidade os versículos para a nossa meditação. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro do coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode se assentar no seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos expondo as Escrituras, e como uma praxe para a pregação da palavra de Deus, é um estilo específico, a gente procura expor o texto bíblico nos seus detalhes, e Deus tem nos falado algumas coisas interessantes no livro dos Salmos. Essa série começou já há alguns meses atrás, e há alguns domingos nós falamos sobre o Salmo 22, que é um salmo que fala a respeito do sofrimento de Jesus. O Salmo 22 é chamado pelos estudiosos como o Salmo da Cruz. As notas daquele salmo são tristes. O Salmo da Cruz mostra Jesus sofrendo o abandono, o sofrimento, os castigos que lhe foram impostos, e é um salmo profético, pois aplica-se a Jesus, ou dá para entender o sofrimento de Jesus das suas minúcias, dos seus detalhes. O Salmo 22 é um salmo de notas tristes. Logo a seguir, o próprio Davi fala no Salmo 23, e o Salmo 23, ele traz notas de paz, de harmonia, música suave. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fala do cuidado de Deus, fala das águas de descanso, do suprimento que só Deus pode dar. E hoje a gente chega no Salmo 24, e o Salmo 24 não tem um tom triste, não tem um tom de paz, é um tom majestoso, é uma mensagem de triunfo, é uma mensagem que mostra a glorificação do Rei. Então no Salmo 22 a tristeza, no 23 a suavidade, o cuidado de Deus, e no Salmo 24 que nós lemos, a canção é majestosa. Isso me faz entender que em qualquer circunstância que nós estejamos, por qualquer circunstância que estejamos passando, ou em qualquer situação em que nós estejamos vivendo, nós podemos ter um cântico de louvor nos nossos lábios, seja na cruz, seja no jardim, ou seja no triunfo. Eu me lembro do hino 141 da harpa cristã: para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá o meu espírito reviveu. Em qualquer situação, e Davi no Salmo 22, expressando notas tristes, ou no 23, falando de paz e de suavidade, ou no Salmo 24, que traz uma mensagem de triunfo, ele tem um cântico para adorar ao Senhor. E a minha palavra para você é que em qualquer situação que você esteja passando ou vivendo, você também tenha um cântico de louvor nos seus lábios para adorar o nome de Jesus. O contexto desse salmo, parece-me que ao escrever o Salmo 24, o salmista está compondo a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém,
quando ela foi trazida da casa de Obed-edom, isso está no livro, segundo livro de Samuel, no versículo 6, no capítulo 6, esse momento em que a arca é trazida para Jerusalém, depois de ter ficado muito tempo num lugar que não era próprio para ela, esse momento em que a arca é trazida, essa ocasião em que ela é colocada num lugar que foi preparado para ela lá em Jerusalém, parece-me que Davi está compondo esse salmo neste momento, no momento de alegria, no momento festivo, no momento em que eles estão tendo uma conquista, uma experiência diferente com Deus. Esse cântico é um cântico antifônico, parece-me que é um cântico arranjado para ter canto e contracanto. Tem alguém falando uma estrofe e alguém respondendo. Tem pessoas solando uma parte da música e outra parte um coro responde. Parece-me que é algo preparado como uma canção responsiva para o culto. Esse salmo também leva-me a entender a sua poesia, que é um salmo profético. Ele também vai além das notas que vemos, além daquilo que imaginamos. Parece-me que Davi não está olhando somente para a procissão, o cortejo em que a arca está sendo trazida para Jerusalém. Parece-me que ele está citando aqui a ascensão do rei, a subida do rei da glória. Parece-nos que ele está apontando para o momento em que o rei Jesus haveria de ascender aos céus em glória. Charles Spurgeon diz que este cântico é chamado de o cântico da ascensão. De qualquer maneira, se é a arca subindo da casa de Obed-edom para Jerusalém, é a subida para os montes de Sião. Se ele retrata a subida do Rei da Glória, é a subida do Senhor para a glória. De qualquer maneira, este salmo é um salmo de subida, é um salmo de ascensão. Uma outra coisa que você pode observar, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, é que este salmo ele tem um paralelismo com o Salmo 15. Ele forma um par, forma uma dupla com o Salmo 15. E o Salmo 15 fala de uma vida irrepreensível. O Salmo 24 também. É um salmo que é lido em conjunto com o Salmo de número 15. Um salmo composto com outra unidade do livro dos Salmos. Dadas essas observações, a gente pode observar aqui uma tripla divisão. Podemos dividir esse texto do Salmo 24. Na primeira parte, é a glorificação a Deus e o seu domínio universal. Deus é digno de glória. Ele é dominador de todos os povos, toda a gente, todas as nações, em qualquer circunstância. Ele está acima de qualquer situação. O domínio do Senhor é universal e Ele deve ser glorificado por isso. Quem manda é Ele, quem tem o controle é Ele, quem fala é Ele, e nós ouvimos a sua voz, e Deus deve ser glorificado porque é o dominador sobre todas as coisas. Na segunda divisão, o salmista vai nos mostrar quem é o seu povo, e fica uma pergunta: quem é o povo dele? Quem pertence a ele? Quem é digno de entrar no seu santuário? Quem é dele? Quem é marcado por ele? Quem é que tem comunhão com ele? Essa é a segunda divisão. E na terceira divisão, ele fala da ascensão do Redentor. E a gente vai para a exposição. O versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o dono de tudo? Você há de observar que nós temos esse senso de propriedade. Achamos que somos donos de alguma coisa. A gente olha para a palavra de Deus. Os próprios judeus, o próprio povo da antiga aliança, eles diziam: a terra santa é de Deus. Eles diziam: a semente de Abraão, a geração de Abraão é o povo de Deus. O sentimento de exclusivismo: só essa terra que é de Deus, só esse povo que é de Deus. E esse pensamento, ele ainda é corrente em algumas pessoas que entendem que Deus é dono de uma coisa e não é dono de outra,
que é dono de um povo e não é dono de outro. O salmista, ele diz assim: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e todos aqueles que no mundo habitam. Ou seja, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Não tem nada que não lhe pertença por direito de criação, por autoridade. Ele é o dono de todas as coisas, o dono de tudo, na terra, no céu, embaixo da terra, em qualquer lugar, no cosmos, no universo. Ele é o dono de todas as coisas, tudo é dele. A teóloga Dorothy Sayers, ela fala do maior drama de todos os tempos. Ela diz que o maior drama de todos os tempos em todo o universo, ela mostra que no tamanho, na vastidão de todas as coisas, eu vou falar um pouco sobre isso. Deus escolheu um planeta, Deus escolheu um povo, Deus escolheu a terra, Deus enviou o seu Filho para viver e morrer, ressuscitou para redimir os pecadores e mostrar que tudo é dele. O comentário bíblico Vida Nova fala a respeito do fato de que Davi não tinha as estatísticas que nós temos, não tinha os dados que nós temos, as informações. Quando a gente precisa hoje de uma informação, a gente não pega uma enciclopédia para aprender, aquela enciclopédia Barça enorme, para poder pesquisar um verbete. A gente hoje pega o Google, a gente vai numa plataforma de rede social e você pergunta tudo sobre todas as coisas. Isso é um perigo. Hoje, por exemplo, alguém sente alguma coisa, lá é médica. O que a pessoa faz? Antes de ir no médico, vai no Dr. Google. Vai lá e começa a ver: eu estou com isso, estou com aquilo, eu estou sentindo, e já faz um autodiagnóstico. Davi não tinha esse acesso a essas plataformas de conhecimento. E se a gente olhar o conhecimento que nós temos agora, o mundo conhecido, aquilo que é observável no universo, sabemos que o universo, ele é infinitamente imenso e complexo. Nós temos uma vastidão sobre nós, que pode ser em alguma parte observada. A NASA, desde 2014, usa um telescópio, o Kepler, que é um telescópio de alta resolução e potência. E os cientistas dizem que existe na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, 3.600 candidatos a planetas. 961 deles são verdadeiros mundos. O raio observável do nosso universo é de 46 bilhões de anos-luz. O diâmetro da Via Láctea é 100 mil anos-luz. Um ano-luz significa, igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Só para você ter uma ideia, é um espaço inimaginável. Não dá para medir com a fita métrica, não dá para colocar as mãos. Porém, o nosso Deus conhece todas as estrelas pelo seu nome. Glória a Deus. Conhece as chama pelo nome. O nosso Deus esquadrinha tudo com as palmas das suas mãos. Ele conhece todas as coisas. Davi não sabia, mas ele cria que o Senhor é o dono de todas as coisas e que Ele conhece tudo isso pelo seu nome. Você pode glorificar o nome do Senhor. O salmista diz: o dono de tudo é Ele. Para nós, o que devemos ter quando olhamos todas essas coisas? Primeiro, santa admiração. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as suas obras. Um dia faz declaração a outro dia. E nós podemos, diante da grandeza daquilo que podemos observar, nós podemos nos curvar em santa admiração. E aí, meus queridos irmãos, ainda no versículo 1, eu vou me deter um pouco mais sobre ele. Do Senhor é a terra. Mas nós estamos cercados de pretendentes que arrogam para si o direito de propriedade sobre a obra de Deus. A tradição religiosa, isso está muito comum no nosso país, diante de nós. A tradição religiosa, por exemplo, tem por hábito consagrar um território a determinada pessoa, a determinado santo, a determinada situação. Por exemplo, consagrar: o Brasil pertence a fulano, essa cidade, o padroeiro é fulano de tal.
Isso é comum na tradição religiosa, e com todo respeito à religião de outros, e nós respeitamos de fato, porém olhando para a Bíblia, o dono de tudo é o Senhor. O dono da terra é o Senhor. O dono desse mar é o Senhor. O dono de todas as coisas é o Senhor. Por mais que a gente queira consagrar determinado espaço a alguém, ou dizer que pertence a alguém, nós, pela Bíblia, pela palavra de Deus, continuamos declarando: a nossa cidade, a nossa nação, a nossa pátria, a terra pertence ao Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Outra coisa, os reis da terra, os governantes, tomam para si o domínio de territórios, de cidades, de países. Nós compramos terrenos, propriedades, tiramos escritura, mas o dono de tudo mesmo não sou eu. Você tem a escritura da sua casa, mas você não leva a casa para a vida eterna. Você tem o recibo do seu carro, mas você não leva o carro para a vida eterna. Teve um milionário brasileiro que alguns anos atrás chocou todo mundo, dizendo que ele ia ser enterrado com um carro caro, só para causar engajamento nas redes sociais. Os faraós do Egito também pensavam assim: enterravam ouro, enterravam escravos, enterravam bens. Mas lá do outro lado, você veio ao mundo sem nada, você vai para o outro lado sem nada. As coisas ficam aqui, sabe por quê? Porque não somos donos de nada, nós apenas tomamos conta daquilo que Deus colocou na nossa mão. A nossa verdadeira casa é no céu, o nosso verdadeiro lar não é aqui. Então, quando a gente tem algo nas mãos, nós estamos apenas sendo mordomos e tomando conta daquilo que Deus nos deu. Você é apenas inquilino, você não é o dono. Embora os reis da terra, embora a gente possa consagrar determinado território para alguém, embora as práticas que tenhamos na nossa vida, embora as pessoas arroguem para si a propriedade do mundo, e aí a gente olha os poderosos da terra, quem é que manda no país? Qual é a autoridade que tem mais poder? Quem manda mais do que o outro? É o legislativo, é o judiciário, é o executivo, é a autoridade tal, que é maior do que fulano de tal. Eu não conheço um que passou dessa vida vivo. Eu não conheço um que passa dessa vida segurando a vida nas próprias mãos. Os poderosos caem, os poderosos desabam, as nações, elas também desabam, mas aquele que reina e está no trono, permanece no trono para sempre. Ele continua no trono para sempre. Há alguns dias atrás, o mundo foi sacudido com a decisão do presidente da maior potência do mundo, que estava candidato a uma reeleição e ele abriu mão de concorrer. Está muito idoso, tem limitações, tem dificuldades, e as pressões aconteceram, e aquele homem abriu mão de concorrer para um próximo mandato. Isso me faz lembrar que todo poder humano é passageiro, todo poder desse mundo passa, toda autoridade desse mundo tem data de validade, todo o poder do homem é efêmero, vai passar, mas aquele que reina sobre o universo, ele diz: as minhas palavras não passam, eu não mudo. Então levante a sua mão comigo. Os poderosos passam, mas Jesus não passa, ele continua no trono, reinando poderosamente. Outro que vive requerendo para si o domínio da terra é o diabo, que vive vagando por aí, que vive entrando onde não é chamado, que vive dominando coisas, causando situações. Para Jó, naquele momento, ele chega diante de Deus e diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Paulo diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Ele está vagando por aí, ele está tentando tragar alguém, ele está rugindo como leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. E ele toma para si, às vezes, a pretensão de ser o dono dessa terra, e ele a destrói
através do pecado, ele está se apropriando de pessoas, de situações, de circunstâncias. Mas nós, a primeira igreja Assembleia de Deus, declaramos a nossa fé. A terra, o mundo até jaz no maligno, mas não é propriedade do diabo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está sentindo a presença de Deus? Se a gente vê tanta gente tentando tomar a terra para si, ou tomar o lugar de Deus, qual deve ser a nossa posição? O que devemos fazer? Primeiro, pregue em todos os lugares. Pregue a palavra. Se precisar, fale alguma coisa, mas pregue com a sua vida. Pregue onde você chegar. Pode ter certeza de uma coisa: se as trevas são densas, quando a luz chegar, as trevas vão embora. Porque as trevas não compreendem a luz, as trevas não podem absorver a luz. Se a luz chega, as trevas vão embora. E se tem trevas à nossa volta, pode levantar a cabeça, porque Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se tem trevas na sua rua, se tem trevas no seu trabalho, se tem trevas onde você passa, se tem trevas na vizinhança, Deus te colocou como luz lá. Deixa a sua luz brilhar, porque a luz vai expulsar as trevas. Você pode dar glória a Deus por isso. A luz vai expulsar as trevas. Pregue em todos os lugares. Devemos levar a luz de Cristo em todos os setores e áreas da vida. Não devemos entregar tudo ao diabo. Eu me lembro do que foi feito quando o rádio surgiu. Muitos irmãos foram excluídos da igreja por causa de rádio, porque na compreensão daqueles crentes antigos, o rádio era do diabo. E muita gente ficou de fora das coisas de Deus por causa disso. Mas o nosso pioneiro, Gunnar Wingren, ele quando foi embora, quando saiu da Amazônia, veio para o Rio de Janeiro, e depois ele foi para a Suécia. Ele morreu muito jovem, tinha saúde muito frágil. Quando ele estava indo embora, o rádio já existia, e ele dizia assim: eu queria que a minha voz fosse amplificada como a voz que sai pelo rádio, para eu poder alcançar o mundo para Cristo. E o que aconteceu? Logo a seguir, o rádio se popularizou. O missionário Gunnar Wingren não pôde observar ou participar ou viver esse momento. Mas em um tempo, na década de 60, o missionário Laurence Olson e outros pastores da nossa igreja inauguraram o programa Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro, e alcançaram milhares de pessoas para Jesus. E o rádio se tornou uma ferramenta para evangelização e alcance da nossa nação. Se a gente entregar as coisas para Satanás, ele entra e toma conta, mas nós declaramos que tudo é do Senhor, então nós não vamos entregar para ele nenhuma autoridade. A mesma coisa nós fizemos com a TV, e ele tomou conta dela, e depois nós ficamos sem o espaço dela, que só foi conquistado muito depois. Olha para cá. O Evangelho precisa influenciar todas as áreas da vida. O Evangelho precisa influenciar as artes. As artes precisam ser influenciadas pelo poder do Evangelho. Deus é o Deus da beleza. O universo é belo. Se a gente olha as imagens do universo, a gente vê coisas magníficas. A arte é um dom de Deus. E Satanás trabalha para deturpar a arte. Você vê que hoje o quadro bonito não é um quadro de uma paisagem, é o quadro que a pessoa pega um balde de tinta e joga e faz uma borreira. Aí diz assim: olha que linda essa arte. Como é que é bonito? Agora ficou bonito ser feio. É bonito ser feio agora. Ser elegante não é se vestir bem, é andar com roupa rasgada. Não faz sentido. Deus é o Deus da beleza, é o Deus da sensatez. Deus é Deus da forma, das formas. Deus é Deus daquilo que é correto, certo. E eu quero te chamar a atenção: as artes precisam ser ocupadas pela fé. A política precisa ser ocupada pela fé.
tem que ter gente de Deus exercendo o poder de mando e de governo. A educação precisa ser ocupada pelas coisas de Deus, porque o Evangelho precisa ocupar essas esferas. A cultura precisa ser ocupada pelas coisas de Deus. Se isso não fosse importante, o diabo não estava querendo dominar a cultura, a arte, a política, a educação. Mas nós dizemos com fé e com autoridade: todas essas coisas pertencem a Deus. Tudo é de Deus, e em seu nome deve ser exercido todo o poder. Você pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Então, meus irmãos, tem gente dizendo que a terra é sua, que o mundo está perdido. Nós continuamos dizendo: a terra é de Jesus, e nós reivindicamos todas as coisas para Ele, e nós iremos em todos os lugares dizendo que tudo é dele, por Ele, para Ele, e todas as coisas devem redundar em glória para Ele. Você pode levantar as mãos e dar glória a Jesus comigo? Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Todos os homens pertencem a Deus por criação. Os seus filhos, os filhos dos homens, os seus bens, tudo pertence a Deus. E preste atenção: Deus domina sobre os peixes, Deus domina sobre o mar, Deus domina sobre as aves. Por que que o homem é um teimoso que não deixa Deus dominar sobre a sua vida? Deus domina sobre tudo, e nós às vezes queremos dizer: sou eu que mando. Eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Se Deus lhe impedir de respirar, acabou. Na pandemia da Covid nós vimos isso. Gente que daria tudo, que pagaria tudo para poder respirar. E a gente achando que a gente pode tudo, achando que a gente tem o poder. Nós não temos. Se o ar nos faltar, acabou tudo. Nós precisamos parar para pensar que o Senhor é o dono de todas as coisas e que a nossa vida deve ter sentido somente nele. Versículo 2: porque ele afundou sobre os mares, mantenha a sua Bíblia aberta, e afirmou sobre os rios. Olhe para cá. Deus estabeleceu o mundo por meios singulares. Deus fez a sua obra de forma inigualável. Esse texto faz referência a Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação. É uma referência às águas, à terra seca, a obra que Deus fez na criação. Esse texto fala da instabilidade das coisas terrenas. As fundações das coisas terrenas são inseguras. É sobre as águas, é sobre os rios, é sobre o mar. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, olhe para cá, em coisas que passam. Colocamos a nossa confiança sobre águas revoltas. Colocamos a nossa confiança sobre os rios tumultuados. Muitas vezes firmamos aquilo que achamos correto sobre coisas que passam. Onde é que você está colocando a sua vida? Em quais bases você está firmando a sua vida? Quais fundações você está usando para viver? As pessoas fazem muitas coisas, constroem muitas coisas sobre fundamentos inseguros. Mas nós que estamos em Cristo, nós somos chamados a confiar naquele que é a pedra angular de esquina, naquele que é a rocha dos séculos, aquele que não se abala. E o Senhor te tirou lá do lamaçal e colocou os seus pés sobre uma rocha, e essa rocha onde você está firmada, onde você está firmado, essa rocha é Cristo. Você permanece de pé porque você não está fundado sobre fundamentos inadequados ou inseguros. Sabe por que você está de pé e não caiu? É porque Jesus é forte e poderoso. Não é porque você consegue sozinho, é porque Ele pode te guardar. Não é porque você merece, mas é porque Ele quer te guardar. Então, segura na mão de Jesus. Os fundamentos do mundo são muito volúveis.
nós temos um outro fundamento. Hebreus 11:10 fala que Abraão tinha por esperança um fundamento muito melhor, uma terra muito melhor, não feita por mãos, nem fundada sobre os mares e rios. Fala de uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Qual é a sua esperança? Você está esperando em quê? Onde você está colocando a sua fé? Onde você está colocando a sua segurança? Se ao sair desse templo agora acontecer algo inesperado com você, você tem certeza da sua salvação? Se o amanhã não chegar, você tem certeza sobre a sua segurança? Se a vida te surpreender com alguma coisa, você tem certeza em quem você está crendo e onde você colocou a sua fé? Qual é o seu fundamento? Qual segurança você tem? Ele fundou tudo sobre os mares, os fundamentos são inseguros, mas aquele que está em Cristo, ele tem fundamentos firmes. A rocha é Cristo. Você está firmado nessa rocha, você está seguro em Jesus. O vento vem, o vento vai, as chuvas virão, as tempestades virão, mas você permanecerá de pé, porque Jesus está te guardando e você está firmado nele. E ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta muito importante. Você já pensou na importância dessa pergunta? Quem é que subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí eu tenho uma pergunta: que ligação há entre ser puro de mãos, limpo de mãos e puro de coração? Qual a ligação que há? Você ter as mãos limpas fala de moralidade externa, de você ter procedimentos corretos. Ter as mãos limpas é andar com correção. Na Itália, há alguns anos atrás, houve uma operação que inspirou a nossa operação Lava Jato aqui. A operação chamava-se Mani Pulite, mãos puras ou mãos limpas. E era uma operação que ia atrás de políticos corruptos, prendendo, tomando o dinheiro que foi roubado de volta. Era uma operação de expurgar o erro, a corrupção, no contexto do povo italiano. Ter as mãos limpas é ter procedimento adequado. Mas existem muitas pessoas que descambam para o moralismo, descambam para o legalismo, valorizam mais a moralidade externa e não cuidam da pureza interna. Ou seja, mantém a moralidade que as pessoas veem, mas não cuidam da pureza do próprio coração. O que o salmista está dizendo é que aquele que vai habitar no Monte Santo do Senhor não deve apenas cuidar e observar a moralidade externa, tem que ter as mãos limpas, mas também tem que ter o coração puro, dado pelo Senhor. Você pode adorar o nome de Jesus por isso. Ele diz que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aí nós seremos julgados e observados pela forma como nós tratamos a vaidade, as coisas dessa carne, as coisas dessa vida. Olha para cá. Existem pessoas que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos, cuidam apenas daqueles caminhos que levam à sua própria cobiça, à soberba da vida. Existem pessoas que se entregam apenas a esse tipo de vida. E aí a palavra de Deus diz que aquele que vai habitar no Monte Santo do Senhor, ele não deve entregar a sua alma à vaidade. Você recebeu a sua alma de Deus, Ele te deu a vida, você vai prestar contas dela. Um dia será o último dia. Um dia nós estaremos para sempre diante do Senhor e prestaremos contas da nossa vida. Devemos dominar essas coisas e não ser dominados por elas.
Devemos dominar os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, os nossos próprios olhos. Existem pessoas que não conseguem dominar, e o domínio próprio é um fruto do Espírito, é um gomo do fruto do Espírito. De nada vai nos adiantar ganhar o mundo e não ter o domínio sobre a nossa própria alma, não ter o cuidado com as vaidades desta vida. A mensagem de hoje é para nos fazer pensar, porque se nós andamos com Jesus, se nós damos testemunho de Jesus, eu tenho uma notícia para te dar: um dia o Senhor vai requerer de mim e de você que prestemos contas da nossa caminhada com Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus, vamos ser julgados por isso. E no tocante à nossa própria vaidade, nós somos dominados ou dominamos? Nós estamos sendo levados ou conseguimos vencer tudo isso? E ele pergunta, e ele responde: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Como é que eu posso limpar as minhas mãos? Talvez eu tenha que hoje tomar uma decisão de limpar as mãos que estão sujas com o pecado, ou contaminadas com atitudes que dominam a minha vida, ou dominam a sua vida, e você precisa abrir mão delas. O pecado que nos prende, as práticas desonestas, as vantagens ilícitas, a prática do mal. Quantas vezes somos enredados em situações que nos levam à prática errada na nossa vida, à prática do mal, ao pecado que tão de perto nos rodeia. O escritor aos Hebreus, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. Se as suas mãos estão estendidas à iniquidade, o homem das mãos furadas, que estendeu a sua mão lá na cruz do Calvário, ele diz: eu vou segurar você com as minhas mãos, e vou purificar as suas mãos, vou te dar uma vida nova. Hoje, as mãos que foram ensanguentadas lá na cruz do Calvário poderão purificar a sua vida e transformar a sua caminhada. Sinta a mão de Jesus te ajudando e te purificando. Como eu devo purificar as mãos que estão sujas pelo pecado? Como eu devo purificar as obras das minhas mãos? E aí eu quero te dizer uma coisa: se você anda com pessoas desonestas, você pode ser influenciado por elas. Mas se você andar com Jesus, não é você que vai sujar Jesus, é Jesus que vai te limpar, é Jesus que vai mudar a sua vida. Quando você anda com Jesus, é Ele que transforma você. Então que tal segurar nas mãos de Jesus e começar a andar com Jesus? E se você andar com Jesus segurando as suas mãos, Ele vai limpar as suas mãos também. E outra coisa, Ele manterá as suas mãos limpas, porque Ele vai santificar você. Hoje pela manhã nós falamos sobre santidade na nossa EBD, uma linda aula com o pastor Mauro, e foi uma bênção. A santidade de Deus vem até nós, e o Senhor nos purifica de todo o pecado. E embora a santidade seja algo recebido na salvação, ela também é um processo que continua durante toda a nossa vida. Hoje você é mais santo do que ontem, amanhã você é mais santo do que hoje, na semana que vem mais santo do que agora, no ano que vem mais crente, mais santo do que agora, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. O Senhor quer purificar as nossas mãos. E aí você pode andar por caminhos que seus pais não sabem, que o pastor não sabe, que ninguém imagina. Tem caminhos que a gente anda que ninguém sonha, e de repente você pensa que nesse anonimato você pode ir vivendo e deixando a vida te levar. Hoje Deus veio aqui para dizer para você que Ele está te vendo, que Ele está te olhando, que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Oh glória!
que os olhos do Senhor estão olhando para nós, e onde a gente estiver, a minha vida, a sua vida, onde a gente estiver, o Senhor está te vendo, o Senhor está nos olhando, Ele está dizendo: eu estou te vendo, e eu tenho uma notícia para te dar. Mantenha limpo o seu caminho, observando conforme a minha palavra, diz o Senhor. Aleluia. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Versículo 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E ele fala agora daquele que vai receber a bênção do Senhor. Quando o caráter é manifestado, a bênção é recebida. Isso pode dar a ideia de que a gente está recebendo alguma coisa por causa da nossa justiça. Eu tenho uma notícia para te dar: nós não recebemos nada de Deus por causa da nossa justiça própria. Quem recebe? Este receberá a bênção do Senhor e receberá a justiça do Deus da sua salvação. Nós não temos justiça suficiente para receber nada. A gente recebe a justiça dele. É Ele que nos justifica. É Ele que justifica a nossa vida. Você entende essa palavra? Ele é a nossa justiça. Quem receberá a bênção? Aquele que recebe a própria justiça de Deus, aquele que recebe o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23:6. Versículo 6: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aqui o salmista demonstra a vida daquele que busca comunhão com Deus. A nossa busca deve ser constante. Existem pessoas que buscam a Deus só quando tem um problema. Se uma doença chegar, se uma desgraça se abater sobre a família, se uma situação imprevista aparecer, aí a pessoa fica crente à beça, está em tudo quanto é culto, não falta oração, não falta ciclo de oração, está presente em tudo, ora por mim, e está em tudo, mas a bênção chega e a pessoa some. Quem é que vai receber a bênção do Senhor? Ele fala daqueles que buscam a face do Senhor. Buscar ao Senhor deve ser algo contínuo na nossa vida. A nossa busca deve ser constante. Por quê? Porque nós somos dependentes. Não haverá nenhum momento na sua vida que você possa se declarar independente de Deus. Não haverá nenhum momento na sua vida que você poderá dizer: eu vou por minha conta, eu resolvo por minha conta. Não haverá nenhum momento na sua vida que você deixará de depender dele. Preste atenção, você precisa dele, eu preciso dele. Nós precisamos dele como o ar que nós respiramos, nós precisamos dele como a água que nós bebemos, nós precisamos dele como o alimento que a gente alimenta todo dia. Nós não podemos viver sem ele. Quem precisa dele, levante a mão e dê glória a Jesus. Demonstre a sua dependência dele e diga: Senhor, eu preciso de ti. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eu já caminho para o final. As portas aqui podem ser as portas de Jerusalém, com a chegada da arca. Eu fico imaginando o pessoal tirando a arca da casa de Obed-edom, e aquele tremendo cortejo, Davi entrando na cidade, levando a arca, os sacerdotes a carregando, e ele chegando para colocar a arca da aliança no seu devido lugar. E quando está subindo para os montes de Jerusalém, lá está a cidade, as muralhas, lá estão as portas antigas da cidade. E alguém grita: levantai, ó portas eternas, entrará o Rei da Glória. Porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A arca simbolizava a presença do Senhor. E alguém está lá: levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém diz: quem é este Rei da Glória? Ele é o Rei poderoso na guerra. Ele entrará na cidade. Talvez o cortejo esteja chegando, trazendo a arca para o seu devido lugar. Eu olho também e vejo esta citação aplicando-se a nós e ao nosso coração. Quando o Rei da Glória vem até nós,
As portas do nosso coração estão fechadas, tem ferrolhos de ferro, estão enguiçadas, emperradas, não tem nada que possa abrir essa porta. Mas quando o Rei da Glória vai chegando, há uma mensagem: abram-se, ó portas fechadas, abram-se, ó portas enguiçadas, enferrujadas, porque entrará o Rei da Glória. E a nossa vida sem graça, a nossa vida desgraçada, a nossa vida distante de Deus, quando o Rei da Glória entra, a nossa vida é transformada, mudada, porque o Senhor entrou no nosso coração. Aleluia. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Hoje Jesus bate às portas que estão fechadas. Hoje Jesus bate na sua porta dizendo que quer entrar na sua vida. E eu tenho uma notícia para te dar: essa porta precisa ser aberta, e o Senhor, o Rei da Glória, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, está dizendo: abram-se, ó portas, para que o Rei da Glória possa entrar. Mas eu me atenho a uma interpretação que eu penso ser muito adequada para este salmo, para este versículo. Levantai, ó portas eternas, levantai-vos, ó cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Para mim, o salmista está falando profeticamente a respeito das portas da eternidade, as portas do céu. Ele está falando a respeito da ascensão e da subida de Jesus para a glória. Eu gosto dessa aplicação. A igreja durante séculos, no dia da ascensão, o 40º dia depois da Páscoa, sempre lê o Salmo 24, aplicando a ascensão do Senhor ao céu. James Nowitt, no livro traduzido do francês, The Life of Jesus Christ in Glory, a vida de Jesus em glória, ele faz uma aplicação e eu passo a ler. James Nowitt diz o seguinte, na aplicação do Salmo 24, no versículo 7, ele diz: o Senhor subiu com júbilo. E eu fico imaginando os crentes do lado de fora da cidade, olhando para cima, e de repente Jesus desaparece. E enquanto eles olham para cima, 2 anjos descem do céu e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do mesmo jeito que ele subiu, ele há de voltar, ele há de voltar. Eu fico imaginando a entrada do Senhor com júbilo na glória. Ele é a arca que salvou o mundo da destruição. Ele é o José que foi tirado do calabouço para se sentar no trono de governo. Ele é o Josué que atravessou o Jordão com uma arca e tomou a posse da terra. Ele é aquele que fez-se o homem de dores, que veio como um verme ao nascer, se tornou um cordeiro, uma ovelha muda ao morrer, e um leão quando ressuscitou dos mortos, glória a Deus, na tumba fria. E assunto foi ao céu, como uma águia subindo às alturas. Nesta ocasião, a Jerusalém celestial recebeu o seu rei, a igreja recebeu o seu sumo sacerdote. Nós temos um advogado intercedendo por nós lá no céu. Você pode dar glória a Deus por isso? A casa de Deus recebeu o seu herdeiro, o mundo recebeu o seu regente, porque o trono do universo está ocupado pelo Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Ele reina para sempre. Glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele está no trono. Jamais será abalada a cidade de Deus, jamais será abalado o trono do Altíssimo. O rei está no trono, a igreja tem o seu intercessor, o regente do universo está no seu devido lugar. E a pergunta do cantor: quem é este Rei da Glória? E a primeira resposta: o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aqui Jesus é forte e poderoso,
porque Ele vem como alguém que aniquilou-se a si mesmo. Ele vem sozinho, sozinho Ele desce ao mundo, sozinho Ele nasce no ventre da Virgem Maria, sozinho Ele faz o seu ministério, sozinho Ele cumpre o seu chamado, sozinho Ele enfrenta a oposição, sozinho Ele enfrenta os romanos, sozinho Ele enfrenta a cruz, sozinho Ele enfrenta o túmulo, sozinho Ele enfrenta a morte. E aí Ele é o Senhor poderoso da guerra, o Senhor poderoso da batalha, aquele que guerreia sozinho e não é vencido. Quem está sentindo a presença dEle? Sozinho Ele enfrenta tudo aquilo. Ovelha muda, solitária, e Ele enfrenta tudo sozinho. Glória a Deus. E eu não entendia, pastores, por que essa estrofe se repete. É 2 vezes a citação: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Aí ele diz: o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. De novo: levantai, ó portas, levantai-vos, ó cabeças eternas, e entrará o Rei da Glória. E a segunda resposta: quem é este Rei da Glória? Aí já não é o Senhor poderoso na guerra, é o Senhor dos exércitos. E aí eu pude entender, me perdoem aqueles que interpretam de outro jeito. Jesus desceu do céu, passou pelo seu ministério e subiu ao céu, poderoso na guerra. Ele vai voltar, e Ele vai entrar de novo na glória. O Salmo aponta para as 2 situações: quando Ele sobe vencedor, que venceu tudo sozinho, e agora depois Ele volta para buscar os seus santos. E nessa ocasião Ele não entra sozinho, Ele entra com o seu exército, Ele entra com miríades e miríades de santos. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Na primeira vez Ele subiu sozinho e prometeu voltar. Na segunda vez a igreja sobe com Ele. O Senhor dos exércitos sobe com seus exércitos. Quem é este Rei da Glória? Está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A primeira vez que Ele subiu ao céu eu não estava lá. A primeira vez que Ele subiu ao céu eu não vi. Mas como eu queria estar lá, como eu queria ter visto, como eu queria ter visto o Senhor estar subindo ao céu, como eu teria ter visto os anjos descendo, como eu queria ter ouvido a voz deles dizendo: olha, Ele subiu, mas Ele vai voltar. Naquela vez eu não estava, nem você. Mas na próxima, quando os portais eternos se abrirem, na próxima, quando o Rei da Glória adentrar os portais eternos, eita glória! Quando o Rei da Glória entrar na cidade santa, quando os portais se abrirem, aí sim, aí você vai estar, você também vai estar, nós também estaremos, porque o Rei da Glória é agora o Senhor dos exércitos, e Ele sobe com o seu exército. Mas você vai estar lá? Quem subirá ao Monte Santo? Quem entrará no seu santuário? É hora de pensar, porque se você não está seguro, hoje é dia de dizer: deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o Salvador. Os nossos pioneiros já criam dessa forma, e ao expressar na poesia da harpa cristã, o hino diz: ouves tu, Jesus te chama. Sim, te chama, ó pecador. Jesus te chama. E no coro, no estribilho, eles dizem: deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Salvador. Como eu te disse, nós não estávamos lá quando o Rei da Glória subiu e entrou sozinho na glória. E a palavra de Deus diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Mas um dia, quando Ele voltar, nós iremos com Ele. E Ele não será só o Senhor poderoso na guerra,
Ele será o Senhor dos exércitos, que entrará na glória com milhares e milhares dos seus santos. Não fique de fora dessa promessa. Não fique de fora dessa palavra. Jesus te espera. Jesus te chama. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.